Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É com muito orgulho, né? É com muito carinho que eu chego na sua residência. Me delicio de um gostoso cafezinho, mas em especial sempre lhe mantendo bem informado nesse período de pandemia, período em que você está em casa, obedecendo às regras daqueles que entendem de saúde, né? Fique tranquilo, a produção do programa Café com Leite vai buscar os profissionais que têm muito a nos ensinar. Hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos conversar com o Dr. Maicon Asnar. Ele é administrador de empresas, consultor empresarial, master coach e é especialista em recursos humanos e desenvolvimento de pessoas. E o nosso tema de hoje, olha só, inteligência emocional. Dr. Maicon, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nosso programa para falar sobre esse tema, né, inteligência emocional, um tema que, de certa forma, ele é convidativo para que desperta todo mundo em querer saber o que, por quê e como aprender, né? É uma honra, seja bem-vindo. Neide, muito obrigado por eu estar aqui, obrigado a todos os seus ouvintes, né, todas as pessoas que estão em casa aí nos assistindo. Eu acredito que vai ser um bate-papo bem gostoso, ainda mais com um cafezinho. Então... Cafezinho acompanhado de um cafezinho, né? É bom demais. Que bom. Doutor Maicon, vamos definir o que é essa inteligência emocional, que apesar de serem palavras simples, inteligência e emocional terem seus significados próprios, mas daí a importância da sua definição no contexto geral. Como você poderia nos definir? A inteligência emocional, ela é falada desde 1960, né? Mas em 1995, um psicólogo, né, professor de Harvard, Daniel Goleman, ele lançou um livro chamado Inteligência Emocional, porque ele estudou todo esse período o que falava a respeito do assunto. E a partir de então, todo assunto acadêmico, todo o trabalho é feito através desse livro. Mas a inteligência emocional é quando eu vejo os meus dois lados do cérebro. Nós temos o lado racional e o lado emocional. Então eu tenho que entender o seguinte, como eu me conheço? Quais são as minhas atitudes que traz harmonia, que traz um bom ambiente para mim, que faz com que, além de eu conhecer a mim mesmo, eu possa ter empatia pelo meu próximo. E também faz com que eu aprenda a ter tomadas de decisões na minha vida. Então isso é inteligência emocional. Somos inteligentes por natureza ou nós aprendemos a ser inteligentes e educamos emocionalmente? Nós aprendemos, né? Porque tudo está embasado na sua forma de criação. Dos seus 0 a 12 anos é feita uma programação mental e neural. Então, quando você, na sua fase adulta, né, está praticando a sua inteligência emocional, está de acordo com o que você aprendeu dos 0 aos 12 anos. Então, aí, hoje nós aprendemos a ser inteligentes emocionais. Olha aí, que legal. Então, daí a importância desse período do nascedouro até os 12 anos. Isso mesmo, né? Porque quando você nasce, você não aprende a primeiro falar e a escrever. Você aprende pelo comportamento humano daquele adulto que está na sua casa, que normalmente é o quê? O pai e a mãe. Então as referências, né? As referências, né? Ou os avós, tem crianças que são ali com seus avós. Então tudo que ele vê, tudo que ele ouve e sente, programa na mente dele que aquilo é certo ou errado. E aí ele leva para a vida toda. E ele programa e insere isso na sua mente de forma, por ser uma criança, de forma, digamos assim, não esperada, né? Ele faz aquilo de forma não preparada, ele não se preparou para aquilo. Ele vai armazenando, é isso? Armazenando, isso mesmo. Então assim, toda criança,
ela vai armazenando as informações. Mas não podemos esquecer que as crianças também têm sentimentos e emoções. Então tudo que ela vê, ouve e sente vai gerar um tipo de sentimento nela. Então ela pode ter uma crença de capacidade, se ela em casa é uma criança que os pais aprovam ela naquilo que ela faz, e quando faz algo errado direciona para fazer o certo, e também muitas vezes quando essa criança dentro de casa, ela recebe maltratos. Então ela vai o quê? Programar os maltratos dela na fase adulta. E quando ela chega numa fase que ela tem que tomar decisões na vida dela, isso vai influenciar. Então por isso que nós vemos pessoas de sucesso, né, que desde criança foram crianças afetivas, pais que validaram elas, pais que incentivaram ela a ser alguém, e tem outros que, devido ao cenário da sua casa, da onde viveu, do bairro, da cidade, também vai influenciar nas suas atitudes quando adulto. Rapaz, quanto eu não já ouvi sobre isso, né? Que a referência da sua vida, quando você as tem em casa, quando criança, há uma repercussão disso oportunamente no futuro, né? Como eu já ouvi isso? E quantos nossos telespectadores não já ouviram esse comentário? Está aí você fazendo um brilhante, digamos assim, um brilhante paralelo, né? Demonstrando, né? Agora, por que 12 anos? De 0 a 12 anos, né, a ciência humana, a psicologia, né, a neurociência, explica que ali é a formação do indivíduo. Então, a criança começa a ter o seu próprio caráter de 0 a 12 anos. Né? Ela tem a formação do indivíduo. E o que é isso, a formação do indivíduo? É a sua identidade. É a primeira base. Quem que é essa criança que é inserida dentro de um contexto? É uma criança vitoriosa? É uma criança que realmente vê que ela é abençoada, que ela é favorecida dentro da casa dela? Ou ela é fracassada? Ela desiste das coisas? Então essa é a base de tudo. Logo em seguida ela vai para a segunda parte dessa base, dessa pirâmide, que é o fazer. Qual é a capacidade que ela tem de realizar? E aí sim que vem a validação. O quanto o pai valida, o quanto que ela faz, o quanto que é positivo e aquilo que tem que ser ensinado. E depois vem a crença de merecimento. O quanto que ela merece aquilo. Isso influencia. Por qual motivo? Se ela não sabe quem ela é, porque em casa ela não sabe, porque os pais não tratam da forma que ela deve ser tratada. Se quando vai fazer, o pai repreende, por que você faz isso? Nada dá certo e você sempre estraga as coisas. E aí na hora que ela vai ter algo, o pai a repreende. Ou muitas vezes em famílias com grande número, ela sempre tem que dividir. Então ela nunca é merecedora de uma parte como um todo. Ela sempre tem que abrir mão daquilo que ela tem. Então isso, lá na sua fase adulta, vai influenciar. Então a ciência diz que de 0 a 12 anos você consegue hoje moldar o caráter, a idoneidade, a formação do indivíduo de uma criança para ela se tornar um adulto melhor. Seria um momento de armazenamento, né? Armazenamento, justamente. Porque assim, na nossa vida, só tem duas maneiras de você a viver. Ou você repete os padrões dos seus pais, então você que está em casa, procura saber. Hoje, né, não tem assim aquele ditado, eu acredito que seja um ditado, que fala assim, se você parece a sua mãe, você tem as atitudes ou do seu pai, sim, é que na realidade você só está repetindo aquilo que você viu. Ou tem muitos filhos que vê aquilo que acontece dentro de casa e não aceita e repele. Então você só vive de duas maneiras, ou repetindo padrões ou repelindo os padrões do seu pai. E aí você vai ter o resultado lá no final. Aí, que legal. E muitas vezes nós pais, mães, nós não enxergamos isso com facilidade, né? Então, reflita sobre isso, você que me assiste nesse momento, né? Será que suas atitudes diante dos seus filhos de 0 a 12 anos estão sendo de forma correta? Eles armazenam essas informações, segundo o nosso convidado de hoje. Muito importante. Doutor Maicon Asnac, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que investem serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Doutor Maicon, isso está me instigando a pensar na criança, né? Porque criança de 0 a 12 anos não tem, digamos assim, presume-se
que são atitudes infantis, atitudes sem muita valorização dos pais, né? Porque ele está passando por um momento de aprendizado, né? De aprendizado. Então, ele está se aperfeiçoando para o aprendizado, para desenvolver a sua inteligência. Certo. Seria essa linha, né? Sim. A criança, por ela estar observando, né, e colocando em prática o que ela observa, e ela de alguma maneira está sendo orientada, então ela já sabe exatamente o que é o certo, o que é o errado. Mas não podemos descartar que ela continua vendo os comportamentos humanos dentro da sua casa. Então, muitas vezes, o que acontece é que os pais, eles querem ensinar de um jeito, fala assim, ó, você não pode fazer, vai por aqui, mas o pai por si só não faz. Né? É a mesma coisa... Poder, não faça e faz. E faz. Então, é a mesma coisa que um pai receber uma ligação em casa e dizer para o filho, diz que eu não estou. Então, ele está programando que o filho ele pode realmente também ter essa mesma atitude. E quando ele chega na adolescência... ou até mesmo um adolescente fala assim, ô meu amigo, atende o celular e fala pro meu pai que eu não estou aqui. Porque ele aprendeu isso lá atrás. Então eu tenho que entender que quando eu estou educando a criança, eu tenho que ser o maior exemplo para ela, para que ela não tenha um peso e uma medida... responsabilidade, né? Justamente. Por isso que hoje, né, nós temos um índice que, assim, os pais, eu percebo muito isso, que eu atendo muitas pessoas no processo individual, que eles falam assim, ó, eu peço para o meu filho fazer isso, mas ele não faz. Ou eu já pedi para o meu filho, mas ele me questiona que eu não faço. Então, por quê? A todo momento, aquela criança, ela está observando, ela está ouvindo. Aí, muitas vezes, você está numa mesa de adultos e a criança está ao lado. Ela está recebendo a mesma informação. E aí, depois, você recebe o questionamento da criança. Então, eu tenho que tomar muito cuidado hoje, quando eu estou dentro de casa, o que eu quero que ela entenda e receba de informação para que ela possa crescer um adulto muito melhor, né, e de sucesso. Muito bem. E o sucesso depende desse momento. Desse momento, ele é um dos fatores. Por quê? O que vai fazer com que ele se torne um adulto de sucesso são os ambientes por onde ele passa. Então, tem a escola, tem a igreja, tem o bairro, tem os amigos. Então, tudo isso acaba influenciando. E aí, quando ele chega na fase adulta, o que ele vai hoje colocar em prática é o que ele aprendeu. E as suas experiências, que vai fazer com que ele siga esse caminho. Mas eu não posso garantir o sucesso. Porque, na realidade, eu tenho que entender qual é o comportamento humano que essa pessoa tem da própria vida. Como que ela observa a vida. Certo. Como que ela vê, né, as suas dificuldades. Então, ali que eu consigo perceber se a pessoa tem ou não a inteligência emocional. Porque, como eu disse no início, é a tomada de decisão. E como que ela toma decisões? Ela mais acerta ou ela mais erra quando toma a decisão? Isso influencia. Esse processo de captação, de aprendizado de 0 a 12 anos, ele é, digamos assim, ele não é espontâneo. Ele aprende a criança porque está convivendo, ouvindo, participando. Não é uma coisa programada, né? Eu vou fazer o que meu pai faz, estou aprendendo porque meu pai está me ensinando assim. Até porque é um período ainda de infantil, né? A caixinha, digamos assim, está seca, ela está sendo suprida de informações naquele momento, né? Então, eu tenho que observar o seguinte, por mais que ela é uma caixinha vazia que está recebendo as informações, mas essas primeiras informações é o que programa ela. É como se eu pegar um celular, né? Se hoje nós pegarmos um celular de ponta, né? E se nele eu não programá-lo, ele não vai receber o Wi-Fi, ele não vai receber o sistema operacional da operadora de telefone e os aplicativos. Então o que vai acontecer? É apenas um plástico potente, mas sem funcionalidade. Então quando eu começo a programar esse celular, aí sim ele começa o quê? A fazer todo o sistema que ele foi programado. A criança é a mesma coisa, né? Então ela está vazia. E eu que estou programando para ela através das minhas ações. Tudo que ela vê, ouve, sente, ela está recebendo e ela também é um ser humano, tem os seus sentimentos. Então, assim, como que ela interpreta quando um pai abraça e beija? Quando o pai não abraça e não beija? Então, quando o pai repreende ela, é por meio de uma consciência. Você repreende o seu filho conscientizando que ele está ali sofrendo aquela represália porque ele errou, ou você apenas o pune e deixa ele punido?
E aí, da mesma forma, nós recebemos o quê? Fortes impactos emocionais. E são esses fortes impactos emocionais que afetam você quando adulto. Por exemplo, se você pegar a sua fase de 0 a 12 anos, muitas coisas você não lembra. Por quê? Você só lembra aqueles fatos de forte impacto emocional que de alguma maneira te afetou emocionalmente. Então, às vezes, você caiu de bicicleta, ralou o joelho e ficou com aquela marca, né? Você teve algum acidente, você teve uma represália, ou você ganhou o seu melhor presente nessa fase. Então, são momentos que emocionalmente que te marcaram. E aí são esses que você vai levar para a sua fase adulta. Muito bem. Estou conversando aqui com o Dr. Maicon Asnar, Inteligência Emocional, o tema de hoje. Doutor, eu ainda preciso saber, e pós 12 anos? Porque entre 12 e por volta ali dos 18 anos é um processo de transformação, 15, 16 anos, né? O adolescente, ele ainda recebe informações ou ele já está querendo impor ou externar a sua inteligência? Observando, é um momento difícil, né? Difícil, é desafiador porque ele está passando por diversos momentos hormonais. Então ele acorda alegre, dá 5 minutos ele já está triste, se você falar alguma coisa ele já está chorando. Hoje em casa eu tenho a minha filha Melissa de 14 anos e eu observo muito sobre isso. Então tem dia que acorda super feliz, tem dia que acorda, né, que não quer conversar com ninguém, muito menos com o irmão menor, né? Então aí eu procuro dentro desse momento conscientizá-la. Por quê? Tem dia que ela não está bem com ela mesma. Então, mas ela não pode isso reprimir no irmão que não tem nada a ver com o que ela está passando. Então, nesse momento, eu dou a chance para ela dizer assim, ó, olha as suas atitudes, como você vai se comportar daqui em diante. Porque se você continuar fazendo dessa forma, o resultado é esse. Então, assim, você quer chegar a esse extremo, né, de talvez ficar de castigo, ficar sem celular? Não quero. Então, assim, muda o seu comportamento que eu não tenho a ver com o que você está vivendo. Posso te respeitar. Então, o adolescente, o que eu tenho que entender quando eu estou em casa é o quanto que eu posso me comunicar com ele. Porque o pai, muitas vezes, se afasta. Ah, é desse jeito mesmo. Ah, nasceu assim. Então eu já estou colocando uma impressão naquilo que eu acredito, e não é uma verdade. Então, no adolescente, ele vai viver as suas experiências, os seus altos e baixos na sua área emocional. Então, se eu, pai, puder acompanhar e pela maturidade orientar, né, trazer a consciência que é um momento, é uma fase, e essa fase eu estar junto com ele é muito importante. Por quê? Senão ele vai buscar fora as informações que ele não tem. Então, ao invés de ir fora, que talvez é um amigo que também não tem experiência, eu prefiro estar perto e poder ajudar e orientar. Então você pai, você mãe, procura, busca. E um detalhe, provoque, né? Porque ele não vem a você, né? Ele não vem ao pai, né? Não Rarissimamente, vem. Né? É uma fase, eu venho estudando a respeito disso, por ter uma adolescente em casa, eu venho estudando a respeito disso porque eles ficam mais sonolentos, né? Então eles dormem normalmente 8, 10, 12 horas, né? E aí você reclama porque está na cama? Não, é porque ele está nesse sistema hormonal, ele está em fase de crescimento e ele precisa, até para o desempenho dele. E aí você fica ali cobrando, falando que ele, normalmente, já ouvi de clientes, que ele fala assim, então eu falava que ele era vagabundo. Então olha você imprimindo novamente mais uma ação no seu filho. Não, ele não é, ele só está passando por essa fase. Então é eu entender, buscar, né, pelas redes sociais, buscar pelos veículos de comunicação, como que eu posso lidar com essa fase. Então eu sempre pensei assim, eu, Maicon, faço assim, ó, minha filha de 14 anos, como que eu consigo hoje, né, administrar suas emoções? E ali vai ter um monte de informações, estudos que volta àquela idade, que já teve alguém que já pesquisou, teve algum cientista, pesquisador, professor, psicólogo, que já trouxe a informação. E aí você usa a seu favor. É o que eu procuro fazer no meu dia a dia, para tornar os adultos melhor do que eu fui, né? Que meus pais os meus pais não são vilão. O que eu tenho que entender é que eles me entregaram aquilo que eles tinham de melhor. Aquilo que foi ensinado a eles, eles pegaram, adaptaram, e sempre o pai quer melhorar o que o pai anterior fez. Então, assim, você adapta para o melhor. Então, é isso que você acaba fazendo. Então, eu procuro sempre fazer o melhor do que eu não tive, né, sabendo que eles me entregaram o que eles tinham de melhor que receberam dos meus avós. Com certeza, e a gente sempre agradece, né? Não é? Porque recebemos o que eles tinham de melhor. Sem dúvida. Meu convidado de hoje, Dr. Maicon Asnar, ele que é empresário, é consultor de empresas, é administrador de empresas, Master Coach, abrilhantando o nosso programa de hoje.
Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que investem serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Doutor Maicon, por falar em água, vamos tomar uma água? Vamos? Por favor. Seja. São Geraldo, viu? Opa, que maravilha. Aqui, nos deliciarmos de uma água mineral São Geraldo, a melhor do Brasil. Obrigado, São Geraldo. Cafezinho, você aceita? Eu aceito. Vem no programa e não tomar um café. Aí eu já ia me sentir triste, né? Mas por favor. Obrigado. Eu não posso mais servir, eu servia, viu, aqui, mas aí não posso pegar na xícara, né? É um negócio sério agora. Tá tudo certo, né? Por enquanto, obedecendo às regras, tá né? Tá certo. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, inteligência emocional, com o nosso convidado, Dr. Maicon Asnar? É só continuar ligado, o nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo muito inteligência emocional, um tema envolvente, instigante, um tema que nos convida a ficar atento às respostas, né, e o diálogo que nós estamos tendo aqui com o nosso convidado. Então, é importante que você faça essa análise de como você está, qual a relação com os seus filhos, crianças e também adolescentes. Estão dentro do contexto dessa linha de raciocínio, da busca pelo melhor no seu futuro? Muito importante e muito oportuno esse nosso bate-papo de hoje com o Dr. Maicon Asnar, a quem eu peço licença para falar aqui no Certificação Digital, Leite Certificação Digital. Faça já o seu certificado A1, A3, SCPF, SNPJ, com os melhores preços da região na Leite Certificação Digital. É só ligar no 3312-5500, falar com minha amiga Doris, agendar um horário, é rápido e seguro, e eu garanto, são os melhores preços do mercado, você não perde por esperar. Ligue já para Doris no 3312-5500 e agende a sua visita, o seu horário, muito importante para você. Um abraço à minha amiga Doris. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que investem serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom, Pão Nosso. Dr. Maicon, rapaz, uma coisa que me chama a atenção é essa questão da adolescência, que você falou ainda há pouco, nós encerramos o bloco. Mas eu lhe pergunto, dentro do contexto das emoções, ele também capta ou ele está começando nesse processo de transformação, de hormonal, né, um processo de transformação inclusive hormonal, ele também capta informações para um futuro próximo, na mesma linha dos 0 a 12 anos, ou ele só começa a questionar, dividir, achar que sabe, é o cara... O adolescente tem isso, né? Ele fica sempre com a base de 0 a 12. Tudo que ele viu em casa, ele começa a ter um peso e uma medida. Então, o que acontece quando ele está nessa fase de adolescência, ele vai muito pelo acerto e erro do seu dia a dia, né? E o que os pais possam estar orientando, ou a vivência dele na rua, como na escola, com os seus amigos, faz ele o quê? Medir se ele está indo para um caminho certo ou o caminho errado. Mas é claro que quando ele sai dessa fase do adolescente para entrar na fase adulta, né, ele vai ter essa experiência dele de sentimentos e emoções. Que isso faz com que seja um combustível, né, para que ele comece a sua fase adulta tomando as suas principais decisões. Por quê? Ele está indo para uma faculdade, ele já está talvez procurando um emprego ou um estágio, né? Ele já pensa num futuro, como vai ser a sua profissão, quando que ele vai casar,
Quando que... Então ele começa já saindo da adolescência, por volta dos seus 17, 18, e aí até os seus 21, ele está programando o seu futuro. Mas o que acontece? Devido à sua vivência, né, no passado, tudo que ele programou, tudo que ficou no cérebro dele ali como certo e errado, agora na fase adulta que vai prevalecer essas atitudes. Muda, ele consegue mudar, ou seja, se ele teve uma infância onde ele absorveu informações contraditórias ao seu estilo de vida, seus ideais. Eu quero ter uma vida boa, maravilhosa, mas ele ouviu coisas ruins. Ele consegue mudar? Consegue. Como eu falei, a inteligência emocional faz você tomar decisões, né? Então, ou ele está repelindo, ou ele está repetindo o próprio padrão dos pais. Se ele repele o padrão dos pais, então é claro que as atitudes dele é totalmente ao contrário daquilo que ele viu em casa. Então, logo, ele vai começar a ter outros resultados. Os resultados que os pais não tiveram nessa mesma idade, por exemplo. Talvez por falta de uma oportunidade, ou porque os pais estavam pensando realmente em criar seus filhos, ter o seu emprego. Mas esse adolescente que se tornou adulto, ele criou novas oportunidades para eles. Eles estão indo para um outro caminho. Mas o que vai interferir realmente é como que ele lida com as emoções, porque é a emoção dele que faz com que ele tome hoje mais de 90% das suas decisões no seu dia a dia, desde o acordar, escovar os dentes, pentear o cabelo, escolher uma roupa, até grandes decisões, tudo está voltado à sua emoção. Então, se a emoção é algo para ele frágil, ele é uma pessoa emocionalmente debilitada, isso vai afetar os seus resultados. E se hoje ele emocionalmente, porque falamos de inteligência emocional, se ele hoje emocionalmente é uma pessoa estruturada, porque houve estrutura, as decisões são mais assertivas. Então ele na fase adulta, ele consegue tomar essas decisões, mas na maioria das vezes, essa pessoa ela tem que passar por um processo. Ela tem que entender como que funcionam essas tomadas de decisões e ela vê que se a sua vida atual está de acordo com o que ela planejou. Se ela não está de acordo com o que ela planejou, aí ela tem que aprender sobre inteligência emocional, passar por alguns cursos, né, ou até mesmo com profissionais que ensinam ela a ter tomadas de decisões mais assertivas. Aquilo que ele aprendeu, ele consegue enxergar na fase adulta de forma diferente ou só com a ajuda de profissionais? Ele consegue identificar por duas razões. A primeira, que ele escolheu, né, viver a sua vida e ter sonhos. E quando ele começa a identificar que não realiza os seus sonhos, então isso ele começa a ver como algo prejudicial. E aí logo por natureza, ele vai procurar por meio de livros, né, por meio de revistas, por meio de profissionais, cursos, treinamentos, aquela mudança. E a outra opção é quando a pessoa, por dor, por alguma dor, ela realmente vê que ela precisa mudar. Então, essa pessoa que eu falo da dor, ela esperou, um exemplo, num casamento, que ela foi até o seu limite do seu casamento, até onde ele não durou mais devido a alguma agressão, devido à falta de respeito, à falta do amor dentro do casamento, e a pessoa apostou as últimas fichas, que eles falam, ela fala assim, eu apostei as últimas fichas, e aí acaba o casamento e a pessoa vai para uma dor, vai para um poço profundo ali e naquele momento ela encontra força para sair dessa situação. Então pela dor ela trouxe a consciência que ela precisava mudar. Por exemplo, também nós temos muitos empresários e até em livros eles colocam isso, que quando eles se tornaram a primeira vez milionários, eles perderam a sua fortuna num curto espaço de tempo. E aí esse milionário que perdeu a fortuna num curto espaço de tempo, assim que adquiriu, o que ele foi lá no fundo do poço, pela dor de ter perdido o seu dinheiro, ele encontrou a força para ele o quê? Crescer novamente. Então nós temos muitos casos de empresários assim. Então ele precisou passar pela dor para ele criar a consciência da mudança. E a outra parte é quando a pessoa toma a consciência que ela não está vivendo a vida que ela tanto desejou. Então, é muito importante discutirmos essa questão da linha empresarial, que foi lá ao fundo do poço, se isso traz um processo daquelas doenças psicossomáticas, de depressão, de ansiedade, de transtornos, etc. Mas antes eu queria saber de você o seguinte, o afeto
paterno, materno, influencia nas decisões do adolescente ou da criança, ou até mesmo do adulto que está assim se descobrindo. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que investem serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a rede de ótica Santa Isabel. E então, doutor, o afeto paterno, materno, até de irmãos, de amigos, isso influencia nas tomadas de decisões, nas emoções do ser humano? Sim, e assim, esse influenciar, né, é muito grande. Por quê? O afeto faz você se sentir parte de algo. Então, quando você recebe o amor, o carinho, o olho no olho, a gratidão pelaquela pessoa, né, então aquilo te traz algo muito prazeroso. Então, quando você criança, né, ou adolescente que está recebendo esse afeto, você se sente parte daquela família, se sente parte do pai e da mãe, dos irmãos que estão ali. Então isso é muito fundamental. E quando você está numa fase adolescente para adulto, isso você busca na onde? Em outras pessoas. Aqueles que não te entregaram quando criança, você vai procurar num parceiro, você vai procurar num novo relacionamento, você vai procurar isso em amigos, né? E como até mesmo falamos que no intervalo do bloco, que tem pessoas que buscam nas drogas, nas bebidas, o afeto. Então, assim, é muito importante, eu hoje como pai, como mãe que está nos ouvindo, que é o quanto você valida, o quanto você traz amor aos seus filhos, o quanto você abraça, o quanto você fala que o ama. É muito importante. E hoje nós vimos, eu vejo muito hoje, Leite, nos meus cursos e até mesmo nas minhas sessões individuais, pessoas que não receberam o afeto, o amor e carinho dos seus pais e hoje têm filhos e existe um bloqueio muito grande de abraçar e beijar o filho. E aí você fala, nos tempos de hoje, com tanta informação, sim, porque ninguém pode dar aquilo que não teve. Então, logo, para ele quebrar essa barreira, sozinho não consegue, porque é muito distante. Então, ele vai de acordo com o que ele aprendeu. Se eu der uma boa escola, se eu der uma boa roupa, um bom alimento, um teto, já é o suficiente. E não é. A criança, ela não precisa de presente, ela precisa do pai e mãe estar presente na vida dela. E com intensidade. Se você não pode ficar brincando com a criança por 1 hora, que é muito tempo para você, então brinque por 15 minutos numa intensidade onde você abre mão dos eletrônicos, abre mão, né, da televisão, senta com a criança e comece a brincar com ela, estimular o lúdico, a criatividade dela. E hoje a tecnologia, os eletrônicos veio para eu deixar ali, dou para a criança e faço ela calar a boca, né? Faço ela ficar quietinha. Comum Nem demais. parece que tem criança em casa. Então assim, ficou mais fácil. Mas ao mesmo tempo eu vou criar grandes adultos frustrados, decepcionados, depressivos e ansiosos. Simples assim. Aí começa a se gerar a linha. Tanto eu ia puxar para a linha empresarial na questão do processo das doenças psicossomáticas, né, quando você vai ao fundo do poço, mas entra também nessa questão da emoção, das relações interpessoais. Se a criança não tem aqueles 15 minutos de atenção, ele também pode ir a esse processo depressivo, né, processo delicado. Eu vou falar desse assunto, mas eu vou um pouquinho até mais atrás, porque eu já não dou atenção para a criança. Eu já não me faço presente na vida dela. E aí eu falo assim, ó, quando qualquer adulto vir perto de você querendo te entregar uma bala, um presente, alguma coisa, não aceite, não fale com pessoas estranhas, viu? Porque eu não estou perto de você, mas se alguém encostar em você, sai correndo. Aí sabe o que acontece? Quando o adulto, essa pessoa não consegue não ter amizade. Ela não faz nenhuma sociabilidade na sociedade, ela não consegue criar novos amigos, porque ela acredita que todos que passarem pela vida dela vai ser o que foi falado, ó, vai arrancar alguma coisa, vai te tirar alguma coisa, vai querer alguma coisa de você. E ela não consegue se relacionar, porque foi programada lá atrás que não deveria falar com ninguém. Então se você quer hoje, até mesmo, educar o seu filho e orientar que ele não deve falar com as pessoas,
Manda ele fazer perguntas. Quem é aquela pessoa que está abordando ele? Ele conhece o meu pai e minha mãe? Ele me conhece da onde para vir falar comigo? Ele tem que questionar. E aí, a partir do momento, ele sai de perto daquele que ele está questionando, mas ao mesmo tempo ele se posicionou. Agora, quando eu faço a criança correr de perto de alguma situação, quando adulto eu sempre corro dos meus problemas. O meu problema é maior do que eu sou a solução. Um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Né? Diferente. Questione. Quer dizer, você não abandonou, você não saiu correndo, você não está com medo. Você está questionando, está rebatendo. E, de repente, pelas respostas, você se distancia. Justamente. De forma segura, né? Sim, aí por isso que vem as doenças psicosomáticas. Porque é o seguinte, o que acontece? Quando na fase adulta você olha para o seu passado. O seu passado, ele não te condena, ele tem que servir de aprendizado. E muitas vezes o que você faz? Você não fez nada no passado. Passou 5, 10, 15, 20 anos da sua vida. Quando você olha para o passado e você viu que não atingiu os resultados, o que vai acontecer? A depressão. Porque eu não fui capaz de realizar nada daquilo que eu achei que eu iria fazer. E aí o que acontece? Quando eu olho para o futuro, ele tem um curto espaço de tempo. Se eu não fiz nada em 20, agora só tenho 1 ano, 2 anos, 5 anos para fazer o que eu não fiz em 20. Aí a pessoa fica ansiosa, ela não vê a hora de chegar o futuro, mas ela não faz nada no agora. Aí tem as pessoas o quê? Que estão hoje estressadas. Pessoas que estão explodindo. Por quê? É uma panela de pressão. Não fiz nada no passado, tem um curto espaço de tempo do futuro e o agora, eu não sei para onde eu vou. Então, por isso que está aparecendo, e a pandemia, na realidade, ela só antecipou muitos resultados das pessoas que não estavam fazendo nada. Então, se você acha hoje, estando aqui nos ouvindo, que acredita que os seus resultados que te trouxeram até aqui é pelo seu conhecimento. O que não faz você evoluir é a falta do conhecimento. Então, assim, busque mais informações nas áreas da sua vida, profissional, financeira, saúde, espiritual, no seu casamento. Por quê? Se eu não tenho informação, como que eu vou fazer coisas diferentes? Com certeza. Einstein dizia que é loucura, né? Eu buscar resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não é impossível, né? É impossível. Conhecer pessoas novas frequentando o mesmo ambiente é difícil, É né? difícil, na verdade. Ele é Master Coach, é administrador de empresa, consultor empresarial, ele também é especialista em recursos humanos e desenvolvimento de pessoas. Eu estou falando do Dr. Maicon Asnar. E o nosso tema de hoje, que relevância, né? Inteligência emocional. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que investem serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Doutor Maicon, vamos tomar mais uma água? Eu aceito. Por favor. O papo tá bom. Por favor. Nosso bate-papo tá muito interessante, muito rico. Mas nós precisamos tomar uma água, né? Tomar um café. Refrescar a garganta. E também um cafezinho, é claro. Café sem nome, viu? Esse café não tem nome. Aqui as pessoas perguntam se tem café aqui. Eu digo, vai lá no Café com Leite, saber, né? Pronto. Quer conhecer um pouco mais sobre inteligência emocional? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Inteligência emocional é o tema de hoje. O meu convidado é o Master Coach, administrador de empresas. Ele é especialista também em recursos humanos, em desenvolvimento de pessoas. Dr. Maicon Asnar, abrilhantando o nosso programa de hoje, a quem eu peço permissão para falar aqui no Café com Leite em Revista. A última edição feita com muito carinho, com muito amor para você, querido telespectador, e o melhor é grátis. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163 ou mande uma mensagem nas nossas redes sociais e nossa produção vai enviar para você que nos assiste aqui em todo o Nordeste através da BrisaNet. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos enviando para você. É só mandar uma mensagem porque é de coração feita para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos.
As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que investem serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Dr. Maico, indo para a linha da inteligência emocional, imaginamos pessoas, sentimentos, emoções, até porque a empresa não tem sentimento, né? Então, mas o empresário tem. Como era que nós poderíamos... A inteligência emocional pode alavancar um negócio ou destruir um negócio? Sim, né? Porque a inteligência emocional está ligada às tomadas de decisões, o conhecimento que a pessoa tem de si própria, o quanto ela tem a empatia, né, pelo outro, e hoje nós falamos muito sobre isso, né, as habilidades que a pessoa possa hoje ter fora a sua graduação, fora a sua pós, fora, né, o seu intercâmbio. Hoje as empresas procuram pessoas com habilidades. E essas habilidades é você realmente ser um líder, você ter a habilidade da empatia pelo seu próximo dentro de uma situação, como você agiria em equipe. Então tudo isso está ligado à área empresarial. E funcionários, né, capacitados com inteligência emocional, claro que o resultado é diferente. Encontra-se esse resultado, o senhor falou num ponto importante, porque eu imagino que a gestão do titular, do presidente, do diretor, do gestor principal, ela digamos assim, ela é uma referência para o quadro de pessoal. O senhor como consultor de empresas, o senhor como especialista em desenvolvimento de pessoas, o senhor enxerga que a inteligência emocional tem que estar ligada, tem que ter essa conexão entre o líder e os colaboradores para que o negócio se alavanque? Sim. Até principalmente o próprio empresário, o dono do negócio, né, quando ele criou o seu próprio negócio, ele tinha a sua missão, visão e valores da empresa com a sua maior convicção. Mas com o passar do tempo, né, de todas as circunstâncias que ele vem vivendo, ele deixa isso de lado. Por quê? Hoje eu tenho que pensar no quê? Nas vendas, ainda mais num sistema pandêmico que nós estamos vivendo. Então eu estou com as portas fechadas em alguns lugares, tenho que pensar na venda, no lucro para eu continuar investindo dentro da empresa. Então quando eu falo sobre missão, visão e valor, ela fica na gaveta ou ali empoeirando, né, aquele quadro. Então o que eu tenho que pensar é que se eu lido com pessoas, se a empresa tem uma gestão de pessoas, eu tenho que ter um clima organizacional, uma gestão cultural muito grande. Porque se foi ela que me impulsionou a criar a empresa, que eu mantenha isso para os seus funcionários. Que eu faça com que eu crie esse clima para que eu seja um líder. Para que as pessoas possam seguir as minhas convicções e sabendo que nós podemos crescer a cada dia. Agora, quando eu não tenho convicção até daquilo que eu criei, né, fica muito difícil, porque eu passo para o lado de ser chefe. E aí eu começo a direcionar e as pessoas já não conseguem mais seguir aquele que um dia realmente teve o seu maior sonho de ter o seu próprio negócio. Olha aí, quão importante, né, essa relação gestor, líder e quadro de pessoal, né? Agora, isso é uma convivência, um movimento emocional contínuo, ou ele é feito uma vez e estamos conversando, o senhor vai embora e acabou? O processo ele sempre vai ser contínuo, né? Temos que ser sempre um herói aprendiz. Nunca sabemos de tudo, né? Mas o processo ele sendo contínuo, ele se torna temporal. Por que atemporal? Naquele momento eu estou vivendo algo dentro da empresa, mas passado 3 anos, se eu dei continuidade, quando passar-se 3 anos, é uma outra situação. A empresa está num outro patamar, num outro crescimento. Atingiu aqueles seus objetivos, né? Sim, e aí fez com que ele criasse o quê? Novas visões, né? Dentro da sua própria missão. Então tem empresas que ela determina que até tal ano ele vai alcançar algo. Então aquilo é um combustível. Quando ele alcança, é uma nova visão que tem que existir. Né? É uma expansão, é um crescimento, é a internacionalização do seu próprio produto. Então, assim, o próprio hoje, dono e proprietário, ele tem que entender que as pessoas também ela têm sentimentos e emoções.
E esses sentimentos e emoções não ficam na empresa, ela vem para a empresa. Por quê? A pessoa ela tem uma família por trás dela. Se é um homem, uma mulher que estão ali provendo o seu sustento, como que é o ambiente familiar dessas pessoas? Que estrutura que ela tem dentro de casa? Porque isso diretamente afeta quando ela está produzindo dentro da empresa. Se ela está bem no casamento, se ela tem filhos saudáveis, ela está feliz. Agora, quando acontece desavenças dentro da sua casa, circunstâncias negativas, o que vai acontecer? Ela não consegue deixar isso em casa, como se fosse uma caixinha, e aí depois ela chega na empresa, ela põe uma outra caixinha empresa e vai viver um outro sentimento. É muito difícil. Mas ela consegue neutralizar, porque como ela recebe muitas ordens dentro da empresa, então ela procura não misturar, porque ela sabe que se ela não se desempenhar bem, ela é mandada embora. E aí isso afeta diretamente a sua vida pessoal. Então muitas vezes você não tem um bom desempenho dos seus próprios colaboradores, porque você não sabe a raiz da origem sentimental dele, que é a casa. E eu quero exigir dele a máxima alta performance, sem saber um contexto. Olha aí, quão influente é a emoção de uma pessoa num processo produtivo? Sem dúvida, é onde que gera todo o resultado da vida dela. E aí, o que faz ela estar dentro daquela empresa, porque muitas vezes as pessoas vão trabalhar e ela trabalha com amor e não por amor. Porque por amor é porque ela escolheu aquela empresa, escolheu aquela marca para servir como referência. Mas na boa parte, eles fazem com amor. E hoje, você consegue identificar se o seu funcionário hoje traz amor naquilo que ele faz? A proposta que ele tem a você é que ele precisa de um salário, porque ele precisa levar o sustento para a casa dele. Em contrapartida, o quanto que ele consegue te devolver isso em resultado? Quando eu não mapeio isso dentro dos comportamentos humanos na empresa, isso me afeta diretamente, porque ele produz muito menos daquilo que ele poderia. E aí, com isso, eu acredito que eu acho que eu tenho que contratar mais pessoas. E na realidade não. Eu só precisava desenvolver esse profissional, aperfeiçoar os que eu tenho. O que ele já tem. Então, porque o know-how que ele tem, o conhecimento que ele tem dentro da empresa, até você contratar uma pessoa nova e ela entender como que funciona todo o processo, é de 3 a 6 meses. E agora eu fazendo 3 meses um processo de desenvolvimento humano, potencializando ele, eu gero o resultado muito mais rápido. Veja aí a contingência, a quantidade, a importância da emoção em todo o processo produtivo, né? Quanto valor isso tem? Porque Demais. a referência já que nós estamos tratando da esfera comercial, né? E o comercial é abstrato, ele não tem emoção, mas aqueles que gerem têm, né? Olha, é muito interessante essa pergunta, Leite. Sabe por quê? Assim, é o abstrato porque nós estamos falando de uma área racional da empresa que ela vive do seu planejamento, né? Que é a matemática. Então é o lado lógico do nosso cérebro, é o lado esquerdo que você planejou. Mas, como eu disse, né, até anteriormente, as nossas decisões estão voltadas a 90% das minhas tomadas de decisões na minha emoção. Então, logo, né, muitas vezes eu planejo e não sai de acordo com o meu planejamento, porque eu não criei um ponto de equilíbrio entre razão e emoção. E aí, quando eu não crio o ponto de equilíbrio entre razão e emoção, né, eu não gero alta performance, eu gero deficiências, porque eu cobro o lógico para aquele que é emocional, aí a conta não fecha. Na mesma linha da possível positividade na busca pelo desenvolvimento da inteligência emocional para o crescimento do negócio, em não sendo trabalhado pode haver a regressão, ou seja, pode haver o processo depressivo, ou seja, decrescente na empresa, né? Pode levar, em outras palavras, a bancarrota, a quebrar. Sem dúvida, porque assim, o que vai acontecer? Se eu não desenvolvo e eu deixo a pessoa como que ela está, eu só estou pegando as vivências delas anteriores do que ela já teve como experiência profissional. O anterior fazia isso, eu vou fazer também. Tá tudo certo. É o famoso laranja podre das empresas, que eu acredito que aquele está afetando diretamente, influenciando as outras pessoas. É que não, ele percebeu o quanto ele não é valorizado dentro do seu próprio ambiente. Então ele começa a contaminar o ambiente, não é porque o ambiente é ruim, é porque os sentimentos dele são tóxicos, negativo. Então, como o sentimento dele hoje é negativo, algo nele não faz com que ele vê nada de bom, então ele começa a influenciar as outras pessoas que começam a enxergar da forma, com a lente daquele que é negativo.
Porque emocionalmente é um ciclo, né? Eu sou a média das 5 pessoas com quem eu convivo. Então eu estou sempre com um reclamão, estou sempre, né, com aquela pessoa que não quer nada, e aí eu percebo em algumas atitudes da empresa que realmente me leva a isso. Então num dia que eu estou mal, que eu vim da minha casa brigado com meu marido ou com a minha esposa, e aí eu vejo que a empresa também não me favoreceu em nada, logo eu começo a questionar. Será que não faz sentido o que o outro está reclamando? E aí começa esse movimento dentro da empresa. Aí eu volto lá para a linha dos 12 anos, né, externar o sentimento que eu tinha guardado por brigas, discussões, e trago para a atuação no mercado. Né? Justamente, porque assim, nada vai embora. Tá? O que acontece no nosso cérebro é que assim, ó, é um aparelho de televisão, quando você desliga ele, né, no controle, ele não fica com aquela bolinha vermelha em stand-by, esperando novamente a nova ação de você ligar. Perfeito. O nosso sentimento e as nossas emoções é da mesma forma. Ele fica aqui atrás do nosso cérebro todas essas informações do passado. Né? E a minha linha frontal é o que recebe de novo. No meio é que faz toda a operação. Então, quando algo me acontece que já associou ao meu passado, ele liga essa televisão e volta aqui com a imagem. E aí logo eu associo. Na hora que eu associo, eu tomo as minhas conclusões e as minhas decisões. E sem espera, digamos assim, sem expectativa do impacto, né? Muitas vezes eu digo assim, dá a passada errada. Dá a passada errada sem esperar, no calor da emoção, comete um ato e de repente isso é prejudicial. Para ele, para a empresa, para os 5 que lhe circulam, né? Sem sombra de dúvida, mas aí o que acontece é que como essa pessoa ela não foi ensinada, então falta autorresponsabilidade. Por quê? A autorresponsabilidade é você crer que você são os seus resultados. Você que levou você mesmo até aquela situação. Então você que está aí em casa, entenda, os seus resultados foi você que trouxe você mesmo a esses resultados. Fruto de suas ações. Fruto das suas ações. E aí o que acontece? Por não ter a autorresponsabilidade, o que vai acontecer? A pessoa ela vai culpar o governo, tem pessoas que estão culpando a pandemia, tem pessoas que culpam seus pais, a sua esposa por não entender, o seu marido que é muito grosso, né? Então ela não tem a responsabilidade que ela é a própria culpada pela sua própria situação, então ela começa a terceirizar, porque ela precisa justificar os seus resultados e erros, então ela se justifica terceirizando e não assumindo. Uma vez que você assumir a sua responsabilidade. Se não está bom essa empresa para mim, por que eu não vou embora? Por que eu quero esperar ela me mandar embora? Vou embora se eu não me sinto bem nesse ambiente. Né? O empresário, por que eu não mando embora? Talvez a minha folha de pagamento, a minha rescisão, o valor dessa pessoa é muito caro, e aí prefere você deixar ele ali. Então assim, por que não manda embora? Porque eu não sou responsável o suficiente de ter valor para mandar essa pessoa embora. Então quando eu assumo a responsabilidade, entendendo que eu sou o grande autor da minha vida, aí sim eu começo a medir e falar, esse ambiente é ou não para mim. E aí eu consigo realmente criar a equipe de alta performance, uma equipe que realmente faça aquilo acontecer dentro das convicções, missão, visão e valor da própria empresa. Dr. Maicon Asnar, ele que é administrador de empresa, Master Coach, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre esse tema, né? Inteligência emocional. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que investem serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Meu amigo, nosso bate-papo aqui está muito construtivo. Está gostoso. Estamos tomando assim uma desenvoltura muito legal. Mas eu preciso fazer aqui um rápido intervalo de apoio cultural. Vamos tomar um cafezinho aqui e uma água mineral São Geraldo e já já nós voltamos. É rapidinho. Falei que era rapidinho, já estamos de volta. Tomamos um cafezinho, tomamos uma água mineral São Geraldo, mas agora depois dessa aula sobre inteligência emocional com o Dr. Maicon Asnar, eu só tenho que agradecê-lo, né? Eu tenho certeza que ficou a mensagem
para você, querido telespectador, que essa é a nossa função, né? Buscar grandes profissionais para levar informações para você. Doutor Maicon, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo esse nosso bate-papo. Espero, em seu retorno aqui à cidade de Juazeiro do Norte, tenhamos a oportunidade de batermos um papo mais uma vez. Muito obrigado. Leite, muito obrigado. Obrigado a esse programa maravilhoso que, né, todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, eu acredito que pudemos passar e transmitir alguma informação. Eu agradeço por essa cidade, né? Ela não é uma cidade maravilhosa, porque já tem esse nome aí para Rio de Janeiro, mas eu fui muito bem recebido aqui. Que bom. Me receberam de braços abertos, por onde eu passei e fui recebido por esse povo aqui, né? De muita alegria, né? Muita afetividade. Então, assim, eu agradeço, né, por essa oportunidade, né? E nada mais que fechar com chave de ouro de estar aqui no seu programa, poder transmitir. E uma coisa que eu queria dizer a esse público que é o seguinte: todos nós temos que ter acesso ao conhecimento. Isso não está distante a você que está aí. Então, assim, se realmente hoje os seus resultados incomodam e você não sabe como tomar o próximo passo, eu estou aqui, né? Eu me deixo à disposição do seu público. Deixe suas redes sociais. Né? Hoje, as minhas redes sociais é @MaiconAsnar. Né? Você pode procurar tanto no Instagram, Facebook, YouTube. Eu entrego, já tenho muito material gratuito lá para você. Só precisa de uma folha e uma caneta para você tomar nota dos exercícios que eu já entrego. E não só isso. O seu público, né, se ele teve alguma dúvida do que nós trouxemos aqui no programa, eu fico à disposição. Você pode me mandar uma mensagem no direct dessas redes sociais que eu quero falar com você. Eu vou fazer questão de abrir a câmera para falar diretamente com você que está aqui nos ouvindo, viu? E muito obrigado, Leite, por me receber. Muito obrigado mais uma vez a Dr. Maicon Asnar. E se você não encontrá-lo nas redes sociais, que eu acho muito difícil, manda uma mensagem para a nossa produção que nós o encontramos para você, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafecomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Não esqueça, o uso da máscara, lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, o distanciamento social ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19. Afinal de contas, a pandemia continua. E estas são as orientações daqueles que entendem de saúde. Portanto, para você, querido telespectador, a nossa orientação é: não tenha medo, mas tenha muito cuidado. Obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Café com Leite. E vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau. Até lá.